Então, a gente vai criar aqui o primeiro programa em linguagem C, tá? E nesse primeiro programa a gente vai mostrar a função printf, aprender também como executar o programa, né? Esperar para execução do programa. Então, vamos lá. Para iniciar o projeto aqui, ó, a gente vai utilizar, tem vários compiladores diferentes. Aqui no nosso curso a gente vai utilizar o Dev C++, na versão 5.11, tá? E para você iniciar, você pode vir aqui, ó, em File, que é em português arquivo, New, que seria novo, e criar um novo projeto, tá? Então você inicia sempre assim. A gente não vai utilizar os recursos de C++, porque é mais voltado para a eletrônica, a nossa programação, tá? Então a gente vai usar o C Project. E para aparecer no console, é essa opção aqui, o Console Application, que a gente vai utilizar. Dá o nome do projeto aqui, tá? Ele já sugere projeto 1. A gente pode chamar para outro nome aí, por exemplo, aula 1. Tá? Vamos colocar aula 1, tá? E dá um OK, ele cria o projeto. Daí, como ele criou o projeto aqui, ele vai perguntar se para você salvar aqui o arquivo, se você quer manter o mesmo nome do projeto, tá? Então você diz que sim e salva lá, tá? Quando você cria, ele já tem uma estrutura básica aqui da programação, ele já te dá uma estrutura básica, sendo que ele dá opção aqui de duas bibliotecas, tá? E a biblioteca são onde estão todos os recursos já prontos da linguagem de programação, tá? Então, qualquer recurso que você precisar usar que já seja pronto da linguagem de programação, você utiliza as bibliotecas, tá? Então, aqui nós temos a biblioteca que é a mais básica, que tem todos os recursos básicos de entrada e saída, por isso que é stdio, I de entrada, in, né? Entrada, o O de out, em inglês, que é saída. Então, biblioteca de recursos de programação, recursos prontos de programação em linguagem C, tá? E um desses recursos é justamente prontos da programação em C. E um desses recursos prontos é justamente o printf, que é o nosso a primeira ferramenta que a gente vai utilizar da linguagem de programação. Esse stdlib é outra biblioteca que tem outros recursos. Por enquanto a gente não vai precisar usar, só vai precisar usar o stdio.h. Sempre tem que ter uma biblioteca, senão ele não vai buscar os recursos. Você não pode fazer um programa sem ter o include e a biblioteca aqui. Então é sempre o hashtag include, daí abre o sinal de menor, stdio.h, fecha o sinal de menor, tá? Aqui eu fiz um comentário, então coloquei barra barra. Isso significa que isso aqui que tem aqui, nessa linha, não vai ser executado pelo programa. Se você colocar o comentário sem o barra barra, ele vai executar e vai dar erro, tá? Se você quiser fazer comentário em mais de uma linha, daí você usa o barra asterisco, como está aqui, ó, tá? Esse barra barra, você passar para a linha seguinte, olha, já não fica como comentário, tá? Já o barra asterisco, se eu colocar para a próxima linha aqui, ó, até onde eu fechar com um asterisco barra, ele vai manter como comentário, tá? Então, barra barra, se você quiser comentar só uma linha, barra asterisco, se você quiser colocar em mais de uma linha, até fechar o asterisco barra, tá? Daí você pode fazer os comentários aqui, que ele não vai executar o que você colocar de informação aqui, então não vai dar erro. E a outra coisa, além da biblioteca obrigatória em um programa de linguagem C, é a função. Tem que ter no mínimo uma função, e essa função a gente chama de função main, ou seja, função principal. Aqui ele tem alguns argumentos dentro, mas esses argumentos só é necessário quando você vai retornar algum valor. Nos primeiros programas a gente não vai retornar valor nenhum, então a gente pode deixar assim vazio, tá? O int aqui é o tipo da função. A gente pode deixar em int mesmo, tá? Mais tarde a gente vai falar o que significa cada tipo de função e tipo de variável. Esse retorno zero é porque ele tem que retornar um valor, né? Nesses primeiros programas a gente não vai retornar valor nenhum, mas quando necessário retornar e ter parâmetro ali nos parênteses do main, daí a gente vai ter que
fazer retorno zero ou fazer o retorno do valor que vai ir para os parâmetros lá, tá? Por enquanto a gente não vai retornar valor nenhum. Então a nossa primeira função que a gente vai aprender é justo o printf. Printf, o que que significa printf? É uma função de saída, ou seja, o programa vai mandar algumas informações para a saída e a saída é a tela do computador. Então ele vai mostrar na tela do computador as informações que você colocar dentro do printf. O printf ele tem os seguintes argumentos: você tem que abrir e fechar parênteses e terminar com um ponto e vírgula, tá? O que você colocar dentro do parênteses é o que ele vai mostrar na tela. Mas além de abrir parênteses, você tem que abrir aspas. Só o que tiver entre aspas é que vai aparecer na tela, tá? Então, por exemplo, lá, escrever primeiro programa, tá? Então, quando você executar isso aqui, essa informação aqui, o que vai aparecer na tela para o usuário, para o cara que vai executar o software, é só essa palavra aqui, é o primeiro programa. Então, printf é uma função da linguagem C que está na biblioteca stdio e que faz imprimir na tela aquilo, os argumentos, ou as frases, ou as palavras que você colocar entre aspas dentro do... E sempre que você terminar de executar, de escrever, você tem que colocar o ponto e vírgula depois do printf, senão ele dá erro, tá? Eu vou deixar sem o ponto de vírgula só para a gente verificar o erro ali, tá? Então agora eu quero executar o programa para ver ele funcionando. Então a gente vai aqui em Execute e vai ver que tem o compile, né? E o run, que é compilar e rodar o programa. Que você pode utilizar as teclas de atalho F9 e F10, tá? Existe a tecla F11 também, que ajuda você, que já faz direto a compilação e já roda na sequência, tá? Mas os primeiros aqui a gente vai compilar para ver se tem erro e depois rodar o programa, tá? Então vamos lá, como se eu estivesse apertando F9 aqui, ó, tá? Ele vai pedir para você salvar com um nome. Vamos colocar aula 1 também. Aula 1, salvar. Ó, ele executou e achou um erro aqui, ó. Ele diz assim, ó, tá tudo em inglês, mas é bem tranquilo aqui. Ele diz, ó, tá esperando, expectativa de um ponto e vírgula, esperando, né, um ponto e vírgula antes do fecha chaves. Eu esqueci de dizer que a função principal, ela tem o início e o fim dela, tá? Então, tudo que você vai ter que colocar de informação tem que estar entre o início e o fim. E quem delimita o início e o fim da função são o abre chaves e o fecha chaves. Então, tudo que tiver entre chaves está dentro da função main, tá? Você não pode colocar a informação fora aqui, por exemplo, colocar o printf depois que fechou, que ele vai dar erro, porque não está dentro de uma função, tá? Então, tem que estar entre esse abre e fecha chaves. Portanto, o que ele está dizendo, o erro que tem é que antes do fecha chaves aqui, ó, está faltando um ponto e vírgula. Então, você coloca o ponto e vírgula, vamos compilar de novo, que é apertar o F9. Aqui eu vou colocar para aparecer na tela que eu estou apertando o F9. E daí, ó, agora ele não deu erro nenhum. É erros zeros, warnings, que é alertas, né? Zero também. Então não tem nenhum erro e nenhum alerta. Às vezes ele pode produzir algum alerta que são coisas que não vão atrapalhar, mas que o compilador diz, ó, isso aqui é meio desnecessário, você tem certeza, né? Não quer corrigir, só que ele executa do mesmo jeito, tá? E quando tem erro, aí ele não executa, ele fala, ele exige que você arrume o erro, que foi o caso aqui do ponto e vírgula que a gente fez, ok? Então agora que a gente compilou, vamos rodar aqui o programa apertando F10. E ele aparece aqui, ó, primeiro programa, né? Que é o que a gente escreveu entre o printf. Então o usuário do teu software que você desenvolveu, isso aqui é um software que você programou e mandou para o usuário, o usuário vai conseguir ler primeiro o programa, tá? Obviamente que é só para a gente aprender a função printf, isso aqui não executa nada, né? Por enquanto, não fizemos nenhum programa que seja é, útil, né? Mas se eu quisesse só que o usuário visse a palavra primeiro programa, então ele imprimiu aqui. Como isso aqui é uma simulação, ele fica esperando você apertar uma tecla para fechar, terminar o processo aqui, ó, tá? Mas, se você for lá direto no executável do programa, onde está o programa do, da,
desse executável aí, você vai observar que ele não vai realizar isso aí. Vamos tentar achar ele lá, ó. Deixa eu compartilhar a tela aqui, ó. Nós vamos lá para onde está o programa. O programa está aqui, ó, tá? Então, eu vou compartilhar a tela inteira aqui só para vocês observarem, que senão vocês não vão conseguir fazer essa observação. Vamos lá. Compartilhar a tela inteira aqui. Pronto. Então, se eu for na pasta aqui, ó, onde que está o programa, ó, ele criou, cadê a aula 1 aqui, ó? Tá aqui, ó, aplicativo aula 1. Então, esse é o aplicativo que você criou. Se você clicar aqui, ó, você vai ver que ele não faz nada. Se você observar aqui embaixo, ó, ele aparece uma linha meio azuladinha aqui, ó, como se fosse abrir um programa e já fechar. Por quê? Ele executou o processo de abrir o programa, escreveu lá primeiro programa e fechou, porque não tinha mais nenhuma função lá, tá? Então, na programação em linguagem C, a gente precisa necessariamente colocar uma função para esperar, que eu vou colocar aqui, mas a gente não vai explicar ela. Mais tarde a gente vai falar o que que é. Por exemplo, colocar o getCH, abre e fecha, não precisa ter argumento nenhum, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, tá? Então, essa funçãozinha aqui, getCH, ela está dentro também da biblioteca stdio, tá? Ela fica esperando você clicar uma tecla. Então, a gente vai lá compilar para ele funcionar, vai rodar, e agora ele, ó, pode ver que ele não encerrou o programa, ele está esperando você apertar uma tecla. Então, ele escreve primeiro o programa, quando você aperta aqui, aí ele roda para o final. Daí, isso aqui na simulação, ele aparece essas informações. Daí você clica e encerra. Agora, se você for lá no programa, no mesmo programa que a gente executou, o aplicativo que foi criado, ele vai rodar, ó, agora ele apareceu e vai ficar esperando você apertar uma tecla para sair, para encerrar o programa, tá? Então, esse é o nosso primeiro programa aqui. Mais tarde a gente vai aprender sobre o getCH. Por enquanto era só para a gente entender o printf, que é mostrar na tela as informações que você vai colocar entre esse argumento, essa sintaxe aqui de argumento, né? Que é abrir e fechar parênteses, abrir e fechar aspas. Compreendido então? Então, na próxima aula, a gente vai verificar uns caracteres especiais aí utilizado aí no printf, ok? Então, até a próxima aula.